Vamos dar continuidade ao culto. Quero convidar a igreja para abrir a sua Bíblia no livro de João, capítulo 10. Nós vamos ler os versos 11 a 16. Evangelho de João, capítulo 10, a partir do versículo 11. Amém? Vou fazer a leitura. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O mercenário, que não é pastor, a quem não pertencem as ovelhas, vê vir o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim, assim como o Pai me conhece a mim e eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. A mim me convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz. Então haverá um rebanho e um pastor. Mais uma oração. Querido Deus, usa a tua palavra por intermédio do teu Santo Espírito agora, Pai, como uma espada afiada, para penetrar, Deus, no nosso interior e produzir, Deus, toda a mudança que o Senhor deseja para as nossas vidas. Nesta noite, querido Deus, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o texto de hoje vai falar de Jesus como bom pastor. E quando ele se chama de bom pastor, Jesus usa uma ilustração muito comum para os judeus daquela época. Pastores e ovelhas eram muito comuns para a população que vivia aquela época com eles. Se você resgata a história bíblica, você vai se lembrar comigo que Abel foi pastor de ovelhas, como também Raquel foi pastor de ovelhas, Moisés pastoreou ovelhas, e até mesmo Davi pastoreou ovelhas, dentre muitos outros homens de Deus que estão na Bíblia, que cuidavam de ovelhas, que tomavam conta de ovelhas. O próprio Deus é chamado de pastor de Israel. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Davi escreveu isso. No Salmo 80, o salmista diz: dá ouvidos, ó pastor de Israel, tu que conduzes a José como um rebanho. O profeta Isaías diz no capítulo 40, versículo 11: como pastor apacentará o seu rebanho, entre os seus braços recolherá os cordeirinhos e os levará no seio. As que amamentam, ele guiará mansamente. Quando então Jesus falou sobre o pastor, era algo muito tranquilo para os judeus compreenderem o que ele estava dizendo. Ele estava falando sobre cuidado, ele estava falando sobre relacionamento, ele estava falando sobre carinho, sobre atenção, né? Sobre vida, né? Mercenários. Aí ele faz uma comparação, não sei se você conseguiu notar isso, meu querido, minha querida. Ele faz uma comparação entre o pastor, o bom pastor, e o mercenário, não é? Mercenário aqui não necessariamente é uma palavra ruim, pejorativa, tá? Porque a origem da palavra mercenário é a mesma origem da palavra
salário. Tá? Então, mercenário, na verdade, é o assalariado. É aquele homem que é contratado ou que é pago para fazer uma determinada função. Tá? Então, ele é o assalariado ou o mercenário. Tá? Ele é pago para cuidar das ovelhas. Num determinado momento, quando o pastor precisa sair, então ele paga uma pessoa para cuidar das suas ovelhas, para que elas não fiquem sozinhas. Ok? Então, é também importante dizer sobre o contexto, né? O capítulo anterior, capítulo 9, Jesus cura um homem cego de nascença. Não é isso? Esse homem reconheceu Jesus como sendo o Messias, o Senhor. Contudo, os líderes judeus, eles rejeitaram Jesus como Messias, eles não aceitavam Jesus como Messias. E eles chegaram a expulsar esse homem da sinagoga, né? Porque ele confrontou os judeus, falou, se ele é bom ou ruim, eu não sei, eu sei que ele me curou e ninguém nunca fez isso. Ninguém nunca teve notícia de alguém curar um cego de nascença, né? Aqui então Jesus decide fazer um contraste, ok? Uma contraposição, uma comparação entre o bom pastor e o mercenário, ok? A primeira comparação que ele faz é: o bom pastor cuida das ovelhas, o mercenário não, ok? Veja comigo, versículo 13, o mercenário não tem cuidado das ovelhas. Diz aí, o mercenário foge, porque é mercenário e não tem cuidado pelas ovelhas, ou com as ovelhas, não é? É da natureza do mercenário isso. Ele não tem cuidado pelas ovelhas, ou das ovelhas. O mercenário, ele vê o perigo se aproximar, o que ele faz? Dá no pé. Tô nem aí para as ovelhas, eu vou salvar a minha vida. É isso que o mercenário pensa, é o que Jesus está dizendo. E é o que os judeus sabiam que acontecia assim na prática. Não é? Jesus não está falando algo que eles nem sabem o que é. Jesus fala aquilo que eles estavam acostumados a ver. Porque depois, no final da história, Jesus vai aplicar isso na vida espiritual. Não é? Essa realidade diária sobre pastor e ovelhas, e mercenários e ovelhas. Não é? Então, o mercenário vê o perigo, abandona as ovelhas e foge. Ele vê o lobo se aproximar, os perigos, né? E dá no pé. Ele não protege as ovelhas. Que triste essa cena, não é? Que cena mais triste. Ovelhas indefesas, deixadas à mercê da morte e dos perigos deste mundo cruel, por homens que pensam apenas em si mesmos. Eu tenho certeza que muitos de vocês que têm animais em casa, cachorro, ou outras coisas mais, protegem seus animais, têm carinho pelos seus animais. Aqueles que gostam, né? Aqueles que têm em casa, né? Mas o mercenário não está nem aí para as ovelhas. Tá? Então, como consequência disso, o lobo arrebata. Tem uma outra tradução que diz: ataca as ovelhas e dispersa as ovelhas. Versículo 12 fala isso, né? Mercenários ou assalariados, eles fazem isso porque é da natureza deles. Versículo 13. O mercenário foge porque é mercenário. É da natureza dele. Ele não é pastor, ele é mercenário. Os mercenários fazem isso. Todo mundo sabe. Todo mundo sabia. Versículo 12 diz: o mercenário que não é pastor. Ele tem uma natureza, uma conduta diferente do pastor. Não é? Eles não são pastores. Eles são assalariados. Eles estão interessados apenas no seu salário, no pagamento, não é? Eles não estão interessados em correr riscos por aquelas ovelhas. Agora, o bom pastor não.
O bom pastor cuida das ovelhas. O mercenário não cuida, não tem cuidado pelas ovelhas. Mas o bom pastor cuida. Né? O texto bíblico diz que ele enfrenta o perigo, dando a sua própria vida. Versículo 11. Eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Jesus falou isso para aqueles homens, porque eles sabiam que os pastores que eram bons pastores davam a vida pelas suas ovelhas. Eles não fugiam quando vinha o perigo, mas eles enfrentavam o perigo. Versículo 15 diz: assim como o Pai me conhece a mim, e eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. O bom pastor enfrenta o perigo dando a sua vida pelas ovelhas. O bom pastor se importa com as suas ovelhas, não pensando apenas em sua segurança, mas na segurança das suas ovelhas. Em primeiro lugar, inclusive. Porque ele é capaz de sacrificar a sua segurança pela segurança delas. Então, o primeiro contraste ficou claro. Né? O mercenário não cuida das ovelhas. O bom pastor cuida das ovelhas. Queridos, que cena linda! Que grande amor tem esse pastor por suas ovelhas. Ele não mede esforços para protegê-las, entregando até mesmo a sua alma, sua vida, pela segurança de suas ovelhas. Sabe, não te vem à mente um texto bíblico ou um personagem bíblico? A Bíblia fala que Davi lutou com um urso, ou com um leão, ou com um urso e com um leão, né, para defender suas ovelhas, as ovelhas de seu pai. Ele enfrentou o perigo, ele sacrificou a vida dele para proteger as ovelhas da sua família. Como consequência, as ovelhas do bom pastor estarão em segurança. Sabe por quê? Porque ele vai cuidar das ovelhas. Porque ele tem cuidado das suas ovelhas. Ok? Segundo contraste, o bom pastor, ou segunda comparação, o bom pastor conhece as ovelhas. O mercenário não conhece as ovelhas. O mercenário, ele não conhece as ovelhas porque elas não são suas. Não lhe pertencem. Versículo 12. O mercenário, que não é pastor, a quem não pertencem as ovelhas. Ele está pouco se lixando por aquelas ovelhas, por aqueles animais. Não lhe pertencem, ele está ali para ganhar o dinheiro dele. Deu o horário, ele bate o ponto, vai embora e está entregue às suas ovelhas. Ele não conhece aquelas ovelhas. Ele pode até ter informações sobre aquelas ovelhas. Ele pode até conhecer alguma coisa sobre aquelas ovelhas. Mas ele não tem um relacionamento com aquelas ovelhas. Ele não tem carinho por aquelas ovelhas. Não são suas. Ele não se importa com elas. Ele não as ama. Versículo 12. Mercenário que não é pastor, a quem não pertencem as ovelhas. Ele não é o pastor daquelas ovelhas. Assalariados não têm uma relação pessoal com suas ovelhas, ou com as ovelhas, mas estritamente comercial. Mercenário não chega, abraça a ovelhinha, mas você está tão fofinha, tão peludinha. Não, ele está ali para cumprir o horário dele. É isso que a comparação feita aqui pelo Senhor Jesus. Eles fazem o trabalho enquanto lhes é vantajoso. Não há amor, afetividade, interesse pelas ovelhas. É isso que Jesus está ensinando aqui, né? Essa segunda comparação, esse segundo contraste. Olha, eu posso dizer que eu conheço, eu tenho informações sobre o presidente Temer. Eu tenho informações sobre ele. Mas eu não tenho nenhum vínculo com ele, eu não tenho nenhum relacionamento com ele, eu não tenho nenhuma afetividade com ele. Nós não comemos juntos, nós não conversamos, nunca conversamos. Você pode ter informações sobre pessoas, mas isso não quer dizer que você conheça as pessoas, como um pastor conhece suas ovelhas. O bom pastor
conhece as ovelhas. Sabe por quê? Porque elas lhe pertencem, são dele. Isso é brilhante, isso é maravilhoso. Versículo 14 diz: eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas. Elas são minhas. Elas não são de nenhum outro. Elas não são delas mesmas. Elas não estão perdidas sem dono, elas são minhas ovelhas. O versículo 16 diz: ainda tenho outras ovelhas. Se ele disse ainda tenho outras ovelhas, ele está dizendo que essas são minhas, mas eu também tenho outras além dessas, não é? Pertencem a ele as ovelhas, são dele as ovelhas. Ele conhece as suas ovelhas, porque são dele. Muito importante isso, muito importante isso. Jesus chega a dizer nos versículos 14 e 15, irmãos, olha só: eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim, assim como o Pai me conhece a mim e eu conheço o Pai. Jesus aqui então ele faz uma comparação, tá? A comparação é o seguinte: a intimidade e a comunhão entre o pastor e a sua ovelha é tão grande quanto a intimidade entre o pai e o filho. Uau! Você não fica de boca aberta? Presta atenção, versículo 14. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim, assim como o Pai me conhece a mim e eu conheço o Pai. É um relacionamento total, é uma comunhão, uma intimidade plena. É algo que a gente não consegue entender. A comunhão de Deus com as suas ovelhas, do pastor com as suas ovelhas, meus queridos. Nós não chegamos talvez nesse nível de compreensão profunda do que Jesus está dizendo aqui. Mas ele está dizendo que ele nos conhece dessa forma, tão intimamente como ele conhece o Pai. As ovelhas do bom pastor ouvem a voz. Vamos dar uma olhada rápida no versículo 3. Para este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, né? Ele chama pelo nome. Ele conhece o nome de cada ovelha. O bom pastor, que é bom pastor, ele conhece o nome das suas ovelhas. No versículo 4, aí no 3, finalzinho do 3, né? Ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas e elas, porque lhe reconhecem, ele conduz as ovelhas e as ovelhas seguem o pastor. Olha a relação de intimidade, de proximidade, de comunhão entre um pastor e suas ovelhas. O bom pastor, ele tem uma ligação extremamente íntima com as suas ovelhas. Não há nada que ele não saiba sobre elas. E ele também é conhecido por elas. Tem uma ilustração que eu vi, muito interessante, tá? Pra gente que não tem, talvez eu, né? Contato com ovelhas, vai ser muito interessante. Presta atenção. Será que as ovelhas ouvem apenas a voz do seu pastor? Vamos ao teste número 1. Algumas pessoas tentaram chamar as ovelhas. Algumas pessoas, turistas, estavam passando por ali, né? Teste número 2. Teste número 3. Agora vamos ao pastor das ovelhas.
aplicação. Sim, elas ouvem apenas a voz do seu pastor. Irmãos, a gente não entende disso, né? É um mundo diferente do nosso, mas é isso que Jesus quis mostrar para eles. Jesus quis mostrar isso para eles. As ovelhas ouvem a voz do seu pastor. Então vamos fazer a aplicação disso na nossa vida? Ok? Jesus é o bom pastor. Ele falou isso, versículo 11 ele falou isso. Eu sou o bom pastor. Versículo 14 ele falou isso. Eu sou o bom pastor, né? As ovelhas são os eleitos de Deus. São as pessoas que Deus escolheu, as que são dele, as que pertencem a ele, as minhas ovelhas, não é? Tanto os judeus quanto a igreja. Lembra que ele falou, ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. Este aprisco eram os judeus. As outras ovelhas é a igreja, que Jesus ainda ia formar, né? A partir de Atos capítulo 2, todas aquelas pessoas que se convertem fazem parte desse outro aprisco, desse outro grupo de ovelhas, né? As ovelhas são seus eleitos. Os mercenários são os líderes corruptos, aqueles que cuidam das ovelhas apenas por interesses pessoais, talvez por um salário, e não por amor às ovelhas. Lá em 1 Pedro 5, Pedro fala, olha, cuidado com a ganância, vocês que são líderes, bispos, presbíteros, pastores, não sejam gananciosos, né? Aplicando então em nossas vidas, primeira aplicação, Jesus como um bom pastor, cuida dos seus eleitos. Olha, muitos líderes aí neste mundo, falsos pastores, não cuidam das ovelhas. Deixam essas ovelhas à mercê dos perigos deste mundo, como por exemplo as falsas doutrinas, não é? Jesus não nos deixa em perigo. Ele nos alimenta, a gente cantou, né? O bom pastor nos leva para os pastos verdejantes. Ele nos dá alimento de qualidade, o alimento que a ovelha precisa, que você precisa. Jesus deixou disponível para você e para mim o genuíno leite espiritual, o alimento sólido da palavra de Deus, não é? Jesus nos leva para as águas de descanso, ele refrigera a nossa alma, Jesus nos dá paz. A minha paz vos dou, não vos la dou como o mundo, não é? Jesus, ele nos refrigera a alma. Jesus nos conduz por caminhos seguros, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam, não é? Jesus nos conduz por caminhos seguros, ele nos fortalece e nos tira o temor. Essa semana eu li um Salmo 56, versículo 3, em me vindo o temor, hei de confiar em ti, Senhor. Jesus deu sua vida para que suas ovelhas fossem salvas do inferno. Ele cuida de você. Presta atenção. Talvez você chegou aqui nessa noite com o coração quebrado, moído, achando que Deus te esqueceu, que você está passando por momentos difíceis na sua vida. Talvez você chegou aqui hoje realmente com um sentimento de derrota, porque talvez você tenha que tomar uma decisão essa semana, está passando por dificuldades. Deus não esqueceu de você, meu querido. Deus cuida de você. 1 Coríntios 10, 13 diz que Deus não nos dá prova maior do que a gente pode suportar, mas juntamente com a prova Ele dá o livramento, o escape, né? Romanos 8, 38 diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Mateus 28, 20 diz que eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele fala que ele foi, mas que ele vai voltar para nos buscar, para nos levar para as mansões
celestiais, para estarmos para sempre com o Senhor. Ele cuida de você. Você pode passar pela maior dificuldade da sua vida, mas Ele está cuidando de você. A Bíblia fala que você está na mão do Pai, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Jesus cuida de você. Lembra disso essa semana. Jesus cuida de você. Descanse em Jesus essa semana, irmão. Confie a sua alma, o seu coração, a sua mente na mão de Jesus essa semana, do bom pastor. Ele cuida de você. Ele quer fortalecer sua vida. Deixe Jesus fortalecer sua fé e consolar seu coração. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, todas as coisas sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará as vossas mentes, os vossos corações em Cristo Jesus. Descanse em Deus, descanse em Jesus. Segunda aplicação, Jesus conhece os seus eleitos. Ele cuida e Ele também conhece os seus eleitos. Muitas pessoas aí não conhecem as suas ovelhas e nem quer conhecer. Muitos líderes por aí faz questão de manter distância. Fala com o diácono aí, fala com o irmão. Eu sou o último, né? Primeiro você fala com ele, depois você fala com o outro. Só se precisar falar comigo assim, se for um caso de vida ou morte, né? Muitos falsos pastores não se importam em se relacionar com as suas ovelhas. Jesus não é assim, não. Ele nos conhece porque somos dele, pertencemos a ele. A sua ligação conosco é tão profunda como a ligação que ele tem com o Pai. Suas ovelhas também conhecem ao pastor. O texto disse isso. Elas ouvem a sua voz e lhe obedecem. A ovelha que pertence a Jesus segue Jesus. Ouça a voz de Jesus, meu querido. Você tem lido a Bíblia? Você tem ouvido a voz de Jesus? Você tem obedecido o que a palavra de Deus diz? Não dirás falso testemunho. Você tem hábito de mentir? Você tem hábito de viver uma vida reta, uma vida que agrada a Deus? Você honra o seu pai e sua mãe? Você obedece seu pai e sua mãe? Marido, você ama sua esposa como Cristo ama a igreja? Esposa, você é submissa a seu marido, como a igreja submissa a Cristo? Ouça a voz do seu pastor, obedeça o seu pastor Jesus, porque é isso que a ovelha de Jesus faz. As suas ovelhas vão ouvir a sua voz. Versículo 16. Ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. A mim me convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz. As ovelhas de Jesus ouvem, obedecem a Jesus. Você ouve Jesus? Porque se você não tem andado uma vida pura, fidelidade com Deus, você não está mostrando fruto de que você é uma ovelha de Jesus. Eu quero colocar uma grande interrogação na sua vida nesse momento. Eu não conheço seu coração, mas Jesus conhece seu coração. Eu quero que você olhe e avalie a sua própria vida. Não é a vida de quem está do seu lado, não. A sua vida. Eu tenho obedecido o meu pastor, a minha vida manifesta isso para ele. Seja fiel, ouça a palavra de Deus. Querido Deus, obrigado por esse texto. Obrigado pelo consolo e conforto que o Senhor nos traz, Deus, ao saber que o Senhor cuida das suas ovelhas. Como o Senhor cuidou do apóstolo Paulo, como o Senhor cuidou de Silas na prisão,
como eles estavam com o coração agradecido, porque eles sabiam que o Senhor estava com eles. E o Senhor fez milagres através deles, Pai. E assim o Senhor cuida de nós hoje. O Senhor nos livra do mal. O Senhor nos protege dos dardos inflamados do diabo. O Senhor nos protege, Deus, de perigos que nem sequer imaginamos. Muitas vezes nem ficamos sabendo, Senhor. E o Senhor tem nos livrado de tantas situações, querido Deus. Obrigado. Obrigado porque o pastor, o bom pastor Jesus, ele nos conhece. Ele nos conhece na maior intimidade. Ele sabe dos nossos pecados mais ocultos. Ele sabe das nossas fraquezas, Senhor. Ajuda-nos. Ajuda-nos, Deus, a obedecermos o Senhor, a ouvirmos a voz do Senhor Jesus. Em nome de Jesus.